Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, com os irmãos, estudarmos um texto da Daniela Soares chamado Lançando Sementes. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que ele é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Daniela Soares, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar e começar o nosso devocional. Senhor Jesus, que possamos aprender contigo a importância de lançar sementes, de sermos pessoas que realmente marcam a vida das outras pessoas através do teu amor. É o que te peço, é o que nós te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Estou aqui achando um pouco torto, vou melhorar aqui, pronto. Nosso texto está em Gênesis, primeiro capítulo, versículos 11 e 12. E diz assim, ó. Gênesis 11 e 12. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Olha só que bacana. A irmã Daniela escolheu o versículo 12, a primeira parte, para ser nosso versículo-chave. E diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Então a irmã Daniela conta o seguinte, que lá no quintal dela tem um pé de manga. Aqui também em Conchal, onde eu moro, tem vários pés de manga. E quando você chega perto daquela árvore frondosa, enorme, né? Cheia de manguinhas, agora inclusive é época de manga, e a gente vê aquelas manguinhas todas penduradas, né? A gente vê que ali no chão, ao redor, costuma aparecer caroços, germinando novas mudinhas de manga. E, logicamente, se essas mudas forem plantadas, elas serão transformadas em novas mangueiras. Por quê? Porque Deus criou as coisas assim, né? Cada espécie, como a gente acabou de ler, cada espécie reproduz aquilo que ela é. Então esse é um princípio, né? A laranja não dá manga, a bananeira não dá laranja, enfim, cada árvore dá aquilo que ela é, né? A pereira dá pera, a macieira dá maçã, enfim. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que ela fez essa analogia? Porque a pergunta é: o que anda nascendo ao nosso redor, né? O que a gente anda cultivando? As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos olhares, porque tudo isso são sementes, né? Então a gente está sempre plantando de acordo com o que a gente é e de acordo com aquilo que a gente tem em nós, né? Como nós somos filhos de Deus Altíssimo, nós temos que refletir a sua própria imagem. Porque se nós fizermos isso, se refletirmos a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Espírito Santo, o que nós vamos estar demonstrando ao mundo? Paz, alegria, vida, gratidão.
Se não for assim, se essa não for a nossa realidade, o que vai ter ao nosso redor? Então a gente vai saber que são coisas negativas. Por isso que toda hora a gente tem que estar reavaliando como é que tem sido a nossa vida, a nossa postura, como nós temos nos comportado na nossa vida espiritual. Porque assim como Jesus tinha uma missão, a gente também tem. Jesus veio ao mundo para salvar o perdido e por isso o que ele fez? Ele anunciou o reino dos céus. Nós também temos que fazer isso, anunciar o reino dos céus e temos que ser agentes de transformação por onde quer que a gente vá. Não interessa se você vai na escola, se você vai no mercado, se você fala um bom dia na rua, onde nós formos, nós temos que ser agentes de transformação do nosso Deus. Por quê? Porque cada pessoa que a gente passa, mesmo dizendo apenas um bom dia, a gente pode criar condições de falar de Jesus. Porque é aquilo que vai no nosso coração, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, nós temos que ter em mente que o seguinte, que nós temos que perguntar para nós mesmos o que está acontecendo com a gente se a gente não estiver exalando aquilo que o Senhor quer que nós exalemos, a natureza de Deus. Se isso não está acontecendo, a gente tem que perguntar, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo? Porque como filho de Deus, a gente é o quê? Encarregado dos seus mistérios, como está em 1 Coríntios 4:2, diz assim, ó. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Então, no versículo 1 diz assim, portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Então, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Então, poxa vida, todos nós que somos pessoas que amamos ao Senhor, nós temos que ser encarregados do ministério de Deus, dos mistérios de Deus, né? Então, a gente é capacitado todos os dias pelo Espírito Santo para mudar o ambiente. Quando a gente chega num local, aquele ambiente tem que mudar, né? Como aquela historinha que fala, né, entre o termômetro e o termostato. Então, o termômetro, o que ele faz? Ele apenas mede a temperatura. E o termostato faz o quê? Ele coloca a temperatura naquele ambiente que a gente quer. Então, se a gente quer uma temperatura com 26 graus, pode estar fervendo lá fora, pode estar geando, pode estar qualquer que seja o clima. Dentro de casa, onde tiver o termostato, vai estar lá os 26 graus. Agora, o que o termômetro vai fazer? Vai apenas medir a temperatura. Então, o que acontece? Quando a gente é um crente termômetro, o que acontece? Você chega no ambiente e ele não muda, ele continua a mesma coisa. Então, tá lá um grupo de pessoas falando um monte de palavrão, contando piadas maliciosas. Aí você chega, mas você é um crente termostato, você é um crente termômetro. O que acontece? As pessoas veem que você chegou e continuam naquele mesma temperatura, naquele mesmo ambiente. Você chega e percebe aquilo, né? Mede aquela temperatura e lá fica. Mas o crente termostato, como é? O crente termostato tá lá todo mundo rindo, falando malícia, palavrão. Aí ele chega e aí ele muda o ambiente, né? As pessoas falam, ih, chegou fulano, né? Vamos parar de falar palavrão, vamos parar de falar malícia, porque ele não gosta, não é legal. Então, quando você chega, você muda aquele ambiente. É disso que a palavra está falando, né? Que o Espírito Santo capacita a gente para mudar os ambientes. Então, assim como Jesus foi comissionado para anunciar o reino de Deus, nós também temos que ser agentes de transformação. E a nossa comunhão com o Senhor precisa ser assim de verdade, bem profunda, não é bagunçada não, tem que ser muito estreita, porque senão a gente não vai poder
fazer nada e não vai transformar o nosso ambiente. Então, a nossa conexão com Deus, ela não pode ser só um pedacinho da minha vida. No meu coração tem muitas coisas, mas a minha conexão com Deus é só aqui, ó, esse pedacinho, esse departamento aqui. Não, porque a nossa comunhão com Deus é a nossa vida, é a fonte da nossa vida. Se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não tem vida. Então a gente precisa ter essa prioridade. Nessa intimidade com Deus, a gente é transformado de glória em glória. Pega lá sua Bíblia, vê lá, 2 Coríntios 3:18, que diz assim, ó: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então é a glória crescente, de glória em glória. Então, quando a gente se torna parecido com Deus, a gente reproduz na vida das pessoas os frutos segundo aquilo que está em nós. Afinal, que nem a manga lá, que tem lá os brotinhos de manga ao lado dela, que foi exemplificado aqui, a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Então, se a gente não tem comunhão, não tem conexão, não ama Jesus, como é que nós vamos passar Jesus para as pessoas? Como é que elas verão Jesus na nossa vida, não é, irmãos? Então, lembra, o nosso manancial termina assim, ó: que frutos você tem produzido? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, agora eu termino, né, dizendo que o abraço, ó, encontro de 2 corações, e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós, ó, que sabemos que o abraço é o encontro de 2 corações, para nós que sabemos que não somos porco-espinhos, um abraço vai dar super certo, porque a gente sabe que tem que lançar semente em todos os momentos, em todos os instantes. Então, nada melhor que um abraço para lançar essa semente, né? E quando eu digo aqui abraço, não é só o fato de abraçar, é acolher, amparar, ajudar, tudo isso é o nosso abraço. Quero também que vocês se lembrem do Salmo 73:26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.